Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez para falar de São Paulo. Sim, não é para falar de Corinthians, como eu disse em alguns outros vídeos. A ideia central desse canal aqui não era ser um canal clubista, e sim abordar vários times, principalmente aqui do Brasil, como Palmeiras, São Paulo, Galo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo, tudo geral. E hoje é uma ótima oportunidade para a gente falar de São Paulo, porque ontem teve o primeiro jogo, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre São Lourenço e São Paulo. Foi lá na Argentina e o São Paulo acabou perdendo mais um jogo aí em que o São Paulo sai atrás no placar e vai precisar reverter essa situação aí. Bom, para quem não sabe, eu faço parte lá do Dimensão Esportiva e acabei cobrindo esse jogo como comentarista lá com eles. Para quem me segue aqui e não segue o Dimensão Esportiva, por favor, siga o Dimensão Esportiva em todas as redes sociais e se inscreva no canal do Dimensão Esportiva. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você clicar e ir lá se inscrever também, certo? Bom, como eu disse, acabei cobrindo o jogo, comentei esse jogo aí lá no Dimensão Esportiva e fui fazendo algumas anotaçõezinhas e tal. Planejei um roteirinho legal para esse vídeo e a gente vai comentar sobre isso agora. O São Paulo saiu em desvantagem, perdeu de 1-0 lá, em um jogo que era para o São Paulo ter ganho. O São Paulo dominou as ações do jogo na maior parte do tempo, foi melhor do que o São Lourenço, até assim teve um pouco mais de oportunidades, mas não soube aproveitar e acabou por um vacilo perdendo. E aí vai ter que correr atrás. Esse é o segundo placar em desvantagem que o São Paulo tem. O primeiro é contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E os dois jogos são uma diferença de um gol que os times têm em relação ao São Paulo. Ou seja, o São Paulo decidiu os dois jogos em casa no Morumbi e tem totais condições de resolver essa parada, de reverter os placares e de avançar, tanto para a final da Copa do Brasil quanto para as quartas da Sul-Americana. Mas vai ter que trabalhar bem aí durante essas próximas semanas para conseguir se reencontrar e reencaixar o trabalho do Dorival Júnior, que vinha numa crescente, vinha bem, mas entrou numa fase meio esquisita. Atualmente, para vocês terem uma noção, são 4 jogos sem vitórias, sendo 3 derrotas e 1 empate. Exatamente, o São Paulo está entrando numa sequência então chata, numa sequência sem vitórias. E aí eu anotei aqui para vocês, vou colocar na tela inclusive, quais são esses jogos. Primeiro foi contra o Cuiabá, 2-1, fora de casa. 2-1 também contra o Corinthians na Copa do Brasil, fora de casa. Dentro de casa no Morumbi, um empate em 0-0 com o Bahia, e aí é o único placar neutro, né? Não é nem positivo nem negativo. E também fora de casa contra o São Lourenço ontem, 1-0 para o São Lourenço. É uma sequência esquisita, que o São Paulo vai ter que dar uma contornada. Isso pode criar um clima, pode criar uma ansiedade nos jogadores, pode acontecer de tudo. Então o Dorival tem que trabalhar bastante o mental dos seus atletas e fazer essa onda virar, né? Principalmente agora com os reforços chegando, como o Lucas, o Rames, que são bons jogadores que podem ajudar o São Paulo, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Bom, vamos falar da escalação do São Paulo? O São Paulo entrou inicialmente com o 4-2-3-1, que é o que o Dorival costuma escalar normalmente, né, em seus jogos. Nessa formação, ele contou com o Rafael no gol, linha de defesa ali com 4 jogadores, o Rafinha na lateral direita, Arboleda, Beraldo e na lateral esquerda o Caio Paulista. Na frente, 2 volantes, que é o Alisson e o Pablo Maia. À frente dessa linha de volantes ali, os meio-campistas, o Wellington Rato na direita, Luciano centralizado e o Rodrigo Nestor na esquerda. E lá na frente, isolado, o Caleri. Essa foi a formação inicial do São Paulo no jogo contra o São Lourenço, que começou bem a partida. São Paulo iniciou bem, estava com o domínio da partida, estava com mais controle de bola, mas tem um problema gigante no tricolor paulista, que é a falta de criatividade do time. Falta alguém ali que tem uma visão diferente, que
procure um passe entre linhas, que procure e consiga executar uma jogada de inversão, alguém que consiga achar um companheiro livre, alguém que busque mais o Caleri na partida. O Caleri ontem, cara, ele tava sumido. Como eu disse, eu estava na transmissão, né? Estávamos fazendo a narração desse jogo e demorou muito tempo pro Cris, que estava narrando, falar o nome do Caleri, porque ele estava apagadíssimo no jogo, a bola não chegava de jeito nenhum e foi complicado. Foi um jogo em que as individualidades poderiam ajudar o São Paulo e acabou não rolando. Então, apesar do São Paulo ter tido mais tempo com a bola no pé, não soube aproveitar muito bem isso. Foi um jogo morno também, sejamos sinceros, né? O primeiro tempo, a primeira chance do jogo foi rolar aos 12 minutos com o São Lourenço, mas foi uma chance meio morta, foi um chutinho bem fraco, que não trouxe risco nenhum pro Rafael ali. E a primeira chance do São Paulo, grande chance assim do São Paulo, que a gente pode dizer que, nossa, trouxe perigo, foi uma cobrança de falta do Wellington Rato, cobrando ali do lado direito do campo, assim, bateu em cima do goleiro. O goleirão, como foi um chute forte, né, o goleirão espalmou para escanteio e aí ali criou a primeira grande chance do São Paulo, mas foi isso. Depois disso, foi aos 21 minutos mais ou menos, depois disso não rolou muita coisa. Aí, aos 30 minutos, o São Paulo estava com 74% de posse de bola. 74% de posse de bola, o que é muita coisa. E mesmo assim não estava sabendo aproveitar essa posse de bola. É aquela famosa posse de bola que você faz um toque para um lado, aí volta para o zagueiro, faz um passe no volante, aí volta para o outro lateral e vai rodando a bola ali no setor defensivo, sem conseguir furar a linha de bloqueio do São Lourenço. Cara, a gente pode dizer que foi mérito do São Lourenço ter segurado esse São Paulo e ter feito um sistema de jogo mais fechadinho, com uma defesa mais compacta. Ok, podemos dar um pouquinho de mérito para o São Lourenço, mas eu acho particularmente que o São Paulo poderia ter se arriscado mais na partida, porque em determinado momento, principalmente no primeiro tempo, parecia que o empate estava bem para o São Paulo, ótimo resultado, não vamos se arriscar tanto, porque a gente não precisa de uma vitória aqui necessariamente, já que a gente resolve a situação em casa. Aí acabou o primeiro tempo e na virada para o segundo tempo, logo no comecinho, aos 7 minutos, o São Lourenço vai lá e faz o gol. O São Lourenço que voltou um pouco mais disposto para essa partida. Acho que o treinador virou para os jogadores e falou: olha, a gente está jogando em casa, a decisão é fora, a gente precisa fazer um resultado aqui para conseguir ir um pouco mais confortável lá. E aí, aos 7 minutos, o São Lourenço faz um gol. Isso mostra uma crescente ali do São Lourenço na partida, mas acaba mostrando um problema que o São Paulo vem tendo ultimamente, que é tomar gols na virada do jogo, logo no comecinho. Foi assim contra o Corinthians, que tomou gol aos 2 minutos, foi assim contra o Cuiabá, e foi assim agora também contra o São Lourenço. 7 minutos, antes dos 10 minutos já tomar um gol, significa que o quê? O time tá voltando desatento? Tá faltando uma conversa mais incisiva? Tá faltando uma pegada diferente para voltar pro jogo? Só depois de tomar o gol, que aí o São Paulo parece que deu uma despertada e tipo, precisamos buscar o empate, porque o empate é 1 milhão de vezes melhor do que a derrota aqui. E aí o São Paulo, depois do gol do São Lourenço, já tenta uma investida rápida com o Caleri, que aparece no jogo. Inclusive lá na transmissão que estávamos, a gente até comenta, falava, o Caleri aí apareceu, resolveu aparecer. Essa oportunidade que o São Paulo teve foi aos 10 minutos, num lance de chuveirada da bola lá na área, o Caleri dá uma desviada de cabeça, só que o goleirão estava atento, faz uma grande defesa. Foi uma boa oportunidade do São Paulo para empatar a partida, mas não deu. Então, além do time do São Paulo não ter aquela criatividade para o jogo de ontem, ainda estava faltando um pouco de sorte, porque esse lance do Caleri com certeza entraria se fosse em qualquer outra situação, qualquer outro dia. Mas não rolou. 10 minutos, não teve essa grande chance. Depois disso, o Dorival começou a ver que deveria mexer no time. E aí, aos 16, ele bota o David no lugar do Wellington Rato
e tira o Nestor para colocar o Michel Araújo. Dá um pouco mais de leveza para o São Paulo e um pouco mais de velocidade para tentar o empate de qualquer forma. E aí o São Paulo volta a dominar a partida, né? Porém, só em relação às estatísticas. Somente em relação às estatísticas, porque não consegue furar o bloqueio da defesa do São Lourenço. O setor de criação do São Paulo pode mudar agora com as recentes contratações? Pode sim. O Ramos Rodrigues é um jogador que tem uma visão muito boa de jogo, é um jogador que não é afobado, ele domina a bola, cadencia ali a partida. Ele pode ser o cara que vai encontrar os companheiros livres, vai achar um passe diferente, vai fazer um toque ali entre as linhas, vai quebrar bloqueios. Ele pode ser o diferencial do São Paulo, assim como o Lucas Moura, que tem aquela jogada individual, que também falta no time do São Paulo. Falta um jogador que pega a bola e vai para cima, limpa 2, 3 e faz um passe objetivo, né? Buscando sempre o gol. Falta muito isso no São Paulo. E o Lucas Moura pode ser um desses. Alguns estão dizendo aí que ele já tá velho para isso, tal, que não vai rolar, mas eu acho que ele ainda tem gás para gastar, principalmente aqui no Brasil. E, pelo menos limpar uns 2 jogadores ali, não precisa nem ser jogadas geniais, mas fazendo aqueles cortezinhos secos assim para você encontrar um companheiro seu livre e aí sim criar uma jogada, fazer 1-2, uma triangulação, pode dar certo. E é isso que o São Paulo precisa hoje, criatividade e também um pouco mais de ousadia dos seus atletas para tentar um lance individual. Falta muito disso no São Paulo. E é como eu disse, apesar do São Paulo ter melhorado de novo e voltado a dominar a partida, e as estatísticas mostram isso, o São Paulo não conseguiu desenvolver, não conseguiu fazer nada. Tá faltando melhorias no setor de criação do tricolor paulista. E aí dos 16 até os 38 minutos fica nessa. O São Paulo até cria uma jogadinha ou outra ali e tal, mas não funciona. Aos 38 minutos, o Dorival resolve tirar o Luciano, bota o Pato. E aí começa a sessão de chuveiradas na área do São Lourenço. O São Paulo pega a bola, faz toques de lado, acha uma abertura para fazer um cruzamento e bota a bola na área. Só que assim, dessas jogadas que o São Paulo fez, pouquíssimas levam perigo realmente ao gol adversário. Não apresentou perigo, muito pelo contrário, acabou deixando o time do São Paulo exposto a contra-ataques. Em um dos contra-ataques do São Lourenço, que estava encaixando, teve um gol, mas aí estava impedimento, e o VAR chegou também certinho, realmente estava impedimento. E o São Lourenço ficou nessa, porque para eles 1-0, uma vitória, por mais que seja mínima, já é uma vitória, é ótimo resultado. A gente só segura fora de casa e tá tudo certo. E aí, dos 38 para frente, foi só isso que aconteceu no jogo, só chuveirada na área, tentativas assim que não deram em nada, não rolou jogada individual e ficou por isso mesmo, 1-0 para o São Lourenço em cima do São Paulo. Bom, o São Paulo tem 2 preocupações agora na cabeça, como eu havia dito, em relação a Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e agora a São Lourenço na volta. O jogo de volta já vai ser na semana que vem, dia 10, se eu não me engano. Isso mesmo, dia 10/8, rola São Paulo e São Lourenço no Morumbi. É um jogo num horáriozinho triste, porque vai ser também nesse horário das 7h30, e aí é um horário que é complicado de lotar estádio, porque tem muita gente saindo do trabalho naquele horário, ou ainda gente presa no trabalho, então é um horário ruim, mas o São Paulo tem totais condições de reverter esse placar. Ainda não vai contar com o Rames nem com o Lucas para a Sul-Americana, porém, dentro de casa, com a sua torcida a seu favor, você já tendo imposto o jogo no jogo de ida, na volta vai ser muito mais. Se na ida você fez 72% de posse de bola, por exemplo, em casa você tem que fazer 80, 85, ir para cima e colocar o São Lourenço ali numa zona de desconforto para que você consiga dominar o jogo.
O São Paulo pode esperar um time catimbento, o São Lourenço é chato, é argentino, vai ter aquelas catimba, o jogador deles vai cair, vai ficar 6 minutos no chão, rolando de um lado pro outro, vai fazer falta a todo momento, não vai querer deixar o jogo parar, e aí o São Paulo não pode cair na catimba desses caras, tem que ter uma cabeça boa, como eu havia dito, o Dorival tem que trabalhar muito bem nisso, para que o São Paulo consiga reverter esse placar. Um empate classifica o São Lourenço, uma vitória por um gol leva para os pênaltis, uma vitória do São Paulo por 1-0 ou um gol de diferença leva aos pênaltis, e uma vitória por 2 gols de diferença do São Paulo classifica eles diretamente para as quartas de final da Sul-Americana. Mas é isso. O que você acha? Você aí, torcedor São Paulino, o que você acha? Acha que o São Paulo tem condições de passar? Quanto que você acha que vai ser o próximo jogo? Comente aqui que eu vou dar uma atenção nos comentários. Novamente, deixem like nesse vídeo porque ajuda muito, se inscrevam no canal, ajuda demais a fortalecer e a fazer o canal crescer cada vez mais. E é isso, esperem vídeos de seus times e de times diferentes, que não sejam do Corinthians. Este canal é para abordar o futebol de maneira geral. E mais pra frente vão saindo vídeos de outros clubes aí e de tudo mais. Fechou? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Fechou? Valeu, falou, tchau, tchau.